Boa noite a todos. Nessa noite eu tive a honra de ser convidado para falar um pouco dos meus amigos. Não todos, mas os amigos do internato. Lembro que 2 anos atrás nossa turma se dividiu em 3, que foi muito estressante. Fulano não queria ficar no grupo de Ciclano, que tinha que indicar no Beltrano. E chegou que no final, nenhum dos 3 grupos ficou composta só de super amigos. Todo grupo ficou com pelo menos um malo no quebra-mão. E eu acabei ficando no grupo E do internato. O grupo E é o menor grupo. Sendo o menor grupo, é o que mais trabalha, mais tem plantões, mais permanências, mais pacientes. E talvez, se tudo der certo no final, também mais aprendizado. E pesando todos os prós e contras, eu tenho certeza que, apesar de não ser um grupo de comercial de margarina, mesmo assim, é o melhor grupo que nós poderíamos estar. Que ficamos mais à vontade, mais felizes. Me falaram que em um discurso de formatura deveria falar sobre o futuro. Deveria inspirar meus colegas, fazê-los refletir sobre o porquê Deus nos escolheu para essa profissão. Mas aí eu parei para pensar que nem um discurso de 10 minutos eu conseguiria tocar o coração de alguém, mudar seu caráter ou seu modo de tratar os pacientes. Então eu pensei nos últimos 2 anos. Toda vez em que o preceptor se afastava, que não era mais necessário fazer cena ou simular empatia. Que o carinho e a atenção ao paciente, dado pelos meus colegas, continuava a mesma. Então, o único conselho que eu considero apto a dar a vocês é: continuem assim. Dar atenção e tratar o paciente com respeito já é 70% da consulta. Mas eu vim aqui falar sobre o meu grupo. E resolvi tirar um pouco de sarro de todos eles. Vou começar pela minha dupla, a Adriana, a Drica, também conhecida como aquela mocinha de olho claro que surtou ontem. Sim, ela surtou, e com razão. Como que o paciente está tomando medicação X, sendo que foi divulgado ontem que o melhor é o Y? Daí ela chega falando toda indignada: Neto, você não vai acreditar. Estão dando um Nexene para o paciente com síndrome de Wolfram-Kraspetrovsky. Aí você dá uma disfarçada, pega o iPhone, joga no Google e descobre que é uma doença que acomete madres cegas, albinas, siamenses do Camboja. Como que ela sabe isso? Eu esqueço a loja do Capitão Frio. Mas ela não é a única que sabe coisas que até o staff duvida. Também temos a Ju. Sabe pra quê? Uma vez perguntaram, e esse exemplo é real, não é exagero, qual o segmento do colo mais atingido por diverticulite? E ela respondeu que depende. Tinha uma ilha ao sul do Japão que o colo direito era mais atingido que o esquerdo. Nessas horas, o Bachanello tinha vontade de se jogar pela janela. Não só ele, né? Todo mundo. Só acho que ele é meu único concorrente para a prova de psiquiatria. Quer dizer, era. Ele mudou de opção de novo. Tudo bem que ainda dá tempo. Nós dois desenvolvemos um sistema de multas que, quando chegava perto da hora do almoço, era punido em reais quem fizesse perguntas cretinas. Mas, infelizmente, nunca deu certo. Falando em perguntas, eu quero as perguntas do Marco Antônio. Todas começavam com: professor, eu como acadêmico de medicina, blá 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 blá, os cacachê. E geralmente era uma pergunta tão grande, tão prolixa, que quando ele terminava, eu já tinha esquecido o começo da pergunta. E falando em esquecer, qual era a dificuldade da Pri, ou Priscila Princesa, ou ETzinha, ou Trepadeira, em lembrar de colocar o celular no silencioso? Tudo bem que ela tem 3 celulares com 4 chips cada um, além do Nextel. Mas poxa, tinha que lembrar, né? E o pior é que mesmo com 13 linhas de celular, ela ainda matava a hora do almoço para mandar telegrama pro Tocantins. Que não é hoje, meu Deus. Nem o Marco Antônio manda telegrama. Nesse momento, ele puxou uma piadinha sobre ela ser um pouco mandona, um pouquinho irritada. Mas eu desisti de tirar sarro dela porque, primeiro, ela é mais forte do que eu. Segundo, eu tenho amor à minha vida. E terceiro, ela só usa roupa preta e eu fico com medo. Então eu resolvi passar por uma amiga dela, a Mari. A Mari de Pinda, a Pão de Queijo, a doutora obstetra. Sempre que eu vejo a Mari, me pergunto 3 coisas. Quando que vão aumentar a dose do lítio dela? Como que ela ganhou aquela aposta que a gente fez com a Natasha no primeiro semestre? E o que tem pinda que o joelho dela sempre volta doendo? Não posso falar assim.
Voltando ao assunto estressante, o fato é que a Elaine não é a única estressada do grupo. Também temos a fofa da Fernanda Mariconde, ou trepadeira, que realmente é uma pessoa dócil, mas não no dia do rodízio dela, que ela fica possuída por ter que acordar cedo. Chuta todo mundo pelo caminho. Fica aqui o apelo pro irmão dela, o Pipo, emprestar aquele carro dele caindo aos pedaços, no dia do rodízio. Temos a Carol. Falando o que da Carol? Sei que a Carol fala muito rápido e no mínimo de uns 3 assuntos ao mesmo tempo. Isso se ela estiver ocupada. Se não, ela faz a pergunta, ela mesma se responde, depois ela discorda da resposta dela. É realmente difícil de acompanhar. Mas uma coisa boa de ter a Carol no grupo é que ela sempre tinha um amigo veterano que passava as provas para ela. Na verdade, eu acho que o Herman tirou foto da primeira prova lá em 2004 e elas nunca mais mudaram. Edmar. Melhor não falar sobre o Ed porque a namorada dele é muito ciumenta. Não que ela tenha feito algo de errado, mas eu tenho um pouco de medo também. Guilherme Pinelli. O que ele não tem de altura tem de gente boa. Como que ele é já que ele é um dos meus melhores amigos e eu quero voltar para casa da praia dele na Bahia, não vou falar mal não. Só vou contar uma coisa aqui. Assim como Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, não existe essa tal carta de crédito para trocar no seu carro. Alexandre, ou trepadeira. Eu jurava que ele não estaria presente na noite de hoje porque ele foi pro Japão. Não escrevi nada sobre ele. Então, vai Corinthians!